passar, estranhas só. Boa noite. De ver que o céu é maior, tentei dizer, mas vi você. Então, essa é a Jamile, para quem não conhece, Jamile Marucci, né, nossa convidada da noite. É uma pessoa muito especial para mim, porque é a minha irmã de alma, minha amiga, minha comadre, né, onde a gente aí se encontrou no meio empresarial. E aí a gente se descobriu um caminho para o coração muito grande. E tudo começou e a gente vem juntas descobrindo várias formas de poder se conectar com esse coração, né? Então essa é a nossa convidada da noite. Eu estou muito feliz da gente estar juntas, né, nesse dia tão especial para mim. Vir seguido de uma live onde a gente pôde saber e conectar com a nossa esperança que todos nós temos. E para a gente poder ter esperança, a gente precisa ter esse caminho do coração para poder acessar ela que já existe, né? Então, da onde surgiu o nome dessa live, né? No caminho do coração, nós duas ficamos assim, nossa, que tema, eu Jame, acha um tema que tem a ver com você, né? Que tem tudo a ver, e as duas, assim, né? E aí até que eu falei assim, no caminho do coração. Ela, a caminho do coração. Pronto, fechou. Né? E tudo fluiu dessa forma, né? Então, que a gente possa aí entrar nessa noite com a música da catedral, que a gente possa ter um tempo interno, né? Esse tempo interno a gente já existe, que é o nosso coração. Então, seja bem-vinda, Jame. É uma alegria, né? Uma Falar um pouquinho honra. do caminho. É uma honra. Muito grata, minha amiga. Eu acho que, né, a gente se conectou pelo coração, né? E aí a gente se conectou pelos obstáculos do coração, né? A gente não chegou de amor à primeira vista, né? Eu acho que é por aí pra gente também ver que não é assim sempre, né? E é construído, né, o caminho do coração. Então eu tô muito honrada e muito grata de coração por estar aqui agora. Eu acho que isso que você falou é fundamental, né, Jame? Porque também a gente viver num mar de coraçãozinho. Eu amo coração. Quando eu não tô fazendo nada, eu tô desenhando coração. Porém, todavia, entretanto, a nossa entrega e o nosso contato do coração começou com bastante com o coração fechado, né? E eu acredito que isso também seja um tema para a gente no dia de hoje falar que nem sempre o coração está aberto. E não é porque ele não está aberto que a gente não ama. A gente deixa o coração fechado por proteção. E muitas vezes a gente nem sabe por que a gente está protegendo. E aí a gente vai precisando cavucar, entrar em contato para poder descobrir o que é esse coração. E não é porque conhece ele, o caminho, que ele fica mil maravilhas também, né? As nossas questões do coração são sempre bem complexas. Então, acho que é importante a gente estar juntas aqui. E eu queria te ouvir contar um pouquinho desse caminho, desse coração, né, desse processo de caminhar, né, para esse templo, para esse lar sagrado, né, que inclusive você tem feito um projeto lindo de volta ao lar. Né, acho que você tem aí muito o que contar para a gente. Eu vejo que, na verdade, a gente, né, muitas vezes a gente nem sabe, né, que a gente está protegendo, mas foi a forma que a gente sobreviveu, né? Para mim é muito da minha história, né? E hoje consigo, né, falar isso, né, não na dor, porque eu acho que quando você propôs esse tema, eu falei, ai, meu Deus, né? Tipo daquele frio na espinha, vamos, né? Vamos. Mas eu acho que o caminho do coração é essa coisa da coragem, né? E da gente se conectar com uma força que tem dentro de todos nós. Então, para mim, venho de uma trajetória que sempre foi muito, muito sofrido, né? Sempre com muito sofrimento, né? Para conseguir as coisas, para se posicionar na vida, né? Daí a gente, né? Eu acho que a nossa primeira, eu até estava esses dias falando,
nosso primeiro organograma é dentro da família, então assim, e não é fofinho do jeito que a gente sonha, né? Que a gente desenha, que a gente idealiza, mas é o que a gente precisa, né? Então assim, eu acho que vem de uma trajetória muito desse lugar, assim, né? Eu acho que por muitos anos eu fiquei muito numa dor. Se fosse para falar assim, teve, né? E a gente já se conhecia nessa época, né, Karina? Quando eu morei em Rio Preto, que acho que eu tive um rompante, assim, de me. Tipo assim, ou você olha pro coração, minha filha, ou, né, você tá perdendo a chance dessa existência. Acho que foi mais ou menos assim. Uma situação difícil familiar. E por muitos anos eu fiquei presa num sofrimento, e eu acho que a gente fica. Eu fiquei muito na vitimização porque comigo, né? E a gente tem essa tendência, porque é do ser humano. Uhum. Mas, né, e aí eu começo hoje olhando para isso, eu falo, nossa, né? E a gente começa. Eu acho que ao mesmo tempo que acontece uma coisa muito difícil na nossa vida, ou que a gente se coloca em contato com a nossa história, sempre a gente está rodeado de muitas pessoas de luz, muitos anjos, que a gente precisa também abaixar a guarda para enxergar, né? Então, Uhum. para mim, assim, eu, desde criança, eu sempre tive. Eu estava em algum lugar, escutava alguma coisa, eu achava que era para mim, e aí eu pegava aquilo para mim. Então, assim, sempre muito. Eu lia uma frase e falava, nossa, a frase é para mim. E aí eu pegava sempre. Então, assim, eu acho que com isso eu fui encontrando esses anjos, né? Eu acho que você é uma delas, Cláudia, e N pessoas que apareceram na minha vida que foram me levando para um caminho de cuidado mesmo, né? Que eu não sabia nem o que fazer com aquela dor. Uhum. E acho que depois de muito chorar, de muito ir, não é que é só sofrimento, mas aí eu comecei a descobrir que a gente pode colocar luz no sofrimento, né? E aí como é que a gente coloca a luz? É a gente olhando para o sofrimento, né? Então, assim, eu acho que depois que o Benjamin nasceu, que aí depois que, assim, aí você se coloca num divisor de águas mesmo, de falar, e agora? E aí eu acho que, eu falei, bom, eu podia escolher. Eu acho que, assim, me dei conta que eu podia escolher. E eu acho que o caminho do coração é a gente se dar conta que a gente pode escolher o tempo todo. E a gente Uhum. pode escolher sofrer ou a gente pode escolher curar. Claro que às vezes a gente não tem clareza disso. Mas eu acho que é em função disso que a gente vai trabalhando, né? Que a gente vai olhando e vai colocando mais luz na nossa vida. Então, eu venho desse lugar, assim, né? Que muitos anos, eu poderia dizer que 31 anos vivendo muito numa sombra, né? Uma sombra mesmo de sofrimento. E eu acho que nos últimos 9 anos aí que eu venho trazendo um pouco de luz. Claro que tem dias que tá nublado, tem dia que tá escuro, tem dia que tá breu, tem dia que tá ensolarado, e aí tá chovendo, né? Tem de tudo nessa vida. Mas eu acho que é isso, assim, né? Da gente poder saber que a gente pode escolher. E quando você fala, né, do Benjamin, não sei se, né, eu acredito muito em ressonância, e aí aparece a Maria na tela, né, minha mãe falando, é a Maria pondo coração e beijinho. E isso me faz conectar com o que o Bodella sempre fala, né, e trouxe isso como presente pra gente, que é a partir da abertura do coração que a gente acessa todo todo esse repertório interno que nós temos, né? E aí integrando um pouco do Lowen, que, né, falando um pouquinho dele, ele fala desse lugar que o bebê ocupa, que o nascimento ocupa na nossa vida, né? O nascimento é para ser puro amor. Quando não acontece de ser puro amor, é porque teve algum desvio de rota por aí, né? Então, se a gente puder olhar para esse e resgatar e entrar em contato com os nascimentos e toda forma de nascimento, como a do Benjamin, do meu afilhado, da minha filha, e de outras crianças que a gente sabe que estão ao nosso redor, que vieram com muito desejo de serem amadas, que vieram muito desejadas, vem com um puro amor. E aí o coração também vem aberto, né? O coração vem pulsante. E isso faz com que tenha luz nessa hora. E aí o que acontece é que as questões da vida, né, as interferências, os caminhos que a gente percorre, que às vezes a gente nem sabe por que percorreu e por que aconteceu tudo aquilo. Às vezes a gente não tem controle, aconteceu o que está acontecendo agora com a gente na pandemia, ninguém teve esse controle.
é uma coisa que atravessa a nossa vida, né? E quando atravessa, faz isso, vai deixando a gente protegido. E aí, protegido como um cavaleiro, né? Como um guerreiro que coloca uma armadura para se proteger das lanças, para se proteger das flechas. E aí, se a gente trouxer essas flechas, essas lanças para o dia de hoje, quais são as nossas flechas que a gente tem que ficar o tempo todo se desviando, né? Ou se protegendo de uma forma muito maior. Então, quando você foi falando, me veio essas duas cenas. A do nascimento, que a gente nasce totalmente sem couraça, com o músculo tudo molinho, a gente molinho, molinho. E aí, algumas questões que a vida atravessa e a gente vai se fechando, se encoraçando, colocando músculos mais fortes, tensionando e fazendo uma capa mesmo de proteção desse coração. E aí precisa vir um outro evento para que a gente possa tentar deixar ele molinho de novo, né, Jana? E aí os eventos vêm, eu acho que o mais louco é que os eventos vêm e aí a gente, né, primeiro é surpreendido e a gente fica naquela dor do sofrimento, né? E aí ele não pergunta, né, não manda uma mensagem antes avisando que vai chegar, chega chegando mesmo, né? E aí como é que a gente lida com isso? Eu acho que, e aí obviamente o que acontece, né, com esses sofrimentos a gente vai se distanciando do coração, né? Que era para ser uma coisa mais perto. Até a Marina entrou, é muito louca, a Marina de Campo Grande entrou agora, e ela fala assim, ai, já você fica falando do coração, do coração, do coração, vou ligar pro coração e perguntar do coração. Mas é isso, a hora que a gente olha, né, pra gente, a gente começa a ver realmente o quão longe ou quão perto a gente está do coração, né? Porque o coração, se for pensar, é a nossa bússola interna, né? É a bússola que nos guia, que a nossa essência, que a nossa alma tá ali conversando, né? E a gente já tem, né, a caixa torácica que protege o nosso coração. Então, a gente já está protegido, se for pensar, né? O ponto é que a gente, por conta do sofrimento, essa coisa, né, dos bullying, dos rótulos, dos julgamentos, a gente vai se distanciando do coração para poder atender, né, o outro fora e aí a gente vai olhando menos pra gente, né? Então acho que a gente vai se distanciando do coração. E aí o nosso mestre, né, nosso guru Paulo fala, né, Karina, que a gente tá onde o coração tá. Se o coração tá longe da gente, a gente não tá inteiro, né? E o coração tá às vezes num sofrimento, numa dor, numa perda, e não tá dentro da gente. Então às vezes a gente não tá inteiro, não tá centrado, não tá no eixo, né? Porque o nosso coração ficou preso numa dor. E é geralmente isso que acontece, né? A distância do nosso coração é por conta de alguma dor que a gente deixou ele lá. Porque com medo de sofrer mais, né? E aí a gente precisa de pessoas para nos sinalizar, porque a gente não escuta esse coração. Eu me lembro que você me deu uma puxada, né? Uma carcada, como a gente costuma dizer, que você falou assim, Karina, você não tem mais tempo para mim. E aí, porque eu estava num ritmo muito frenético de trabalho, eu tinha deixado realmente o meu coração de lado. E aí, quando você me chamou pra chincha, e às vezes as pessoas que gostam da gente, têm esse papel de nos trazer a gente de volta pro nosso coração. Quando você falou isso pra mim, no primeiro momento eu entortei a boca, porque eu tenho caras e bocas e emburro, né? Quem me conhece sabe, eu sou cheia de caras e bocas, né? Faço caras e bocas, fico emburrada. E aí depois eu comecei a pensar, repensar. E aí, isso é verdade, né? A gente precisa de ter um sinal do outro, porque se eu não tenho tempo para estar nas relações, eu tenho um coração vazio também. Eu não tenho tempo para estar dentro do meu próprio coração. Então, isso é um ponto que, às vezes, a gente precisa que o outro nos sinalize. Com amor, com cuidado, às vezes não. Às vezes a gente precisa, sim, de um choque. Porque tem coisas que não entram devagar para algumas pessoas, porque a couraça e às vezes a couraça, ela fica molinha num determinado momento e ela fica depois mais rígida de novo, porque aconteceram outras situações
que fizeram de novo esse coração precisar se fechar. Porque Spinoza diz, somos seres fragmentados. Somos seres fragmentados. Porque vivemos situações a todo momento de decisão, de divisão, de ficar com a cabeça longe do corpo, longe do coração, né? Por mais que seja o lugar mais perto, e eu sempre repito isso, porque isso foi uma ficha que caiu num determinado momento da minha vida, que é o lugar mais perto e mais longe da gente se conectar. Então, essas pessoas como você fez esse papel na minha vida de falar, hello, se liga, né? Você não estava falando algo só assim, eu preciso de você, quero o seu tempo, ou o que você está fazendo com você. Porque se você não tem tempo para relação, o teu coração também não tá na relação. E aí não tá em nada. E aí a gente pode refletir se a gente tem tempo para o outro que está do nosso lado. Qual é o tempo que a gente tem disponível para ele? Não vamos ser hipócrita, que tem momentos que a gente precisa trabalhar. E aí, às vezes, não tem esse tempo. Mas às vezes a gente está do lado e a gente não tá ao mesmo tempo. Porque o nosso coração não está ali. E eu acho que, né, eu acho não, eu vejo que essa pandemia, ela chacoalhou geral, né? Ela chacoalhou geral a gente, né? Ela mexeu em todas as nossas estruturas, porque de um instante para o outro, a gente teve que estar nas relações, mesmo estando muito longe das relações, porque o nosso coração estava em outro lugar, né? A gente já nem sabia, já tinha largado ele no meio do caminho, nem lembrava onde. Então, eu acho que assim, tem muito. Eu vejo que a pandemia tem impactado muito, muito mesmo as pessoas, porque foi meio que um chamado geral de falar, ó, e aí, né? Como é que vai ser a partir de agora? Né, as relações em casa, na família, com os amigos, porque de repente todo mundo precisou e a gente não sabia mais nem como estávamos, né? Então, assim, eu vejo muito isso, um chamado mesmo para a gente olhar. E vejo isso muito também no mundo corporativo, né? Que a gente vai se fechando para dar conta. E acontece isso demais, eu acompanho um pouco, e aí tive até uma crise mesmo de sair do mundo corporativo e falar, gente, isso aqui não é para mim, né? É cinza esse negócio. Mas por outro lado, se a gente também não tiver um olhar de que nesse lugar cinza é que mais precisa de luz, a gente virar as costas também não faz sentido, porque a gente não tá fazendo o que a gente veio fazer aqui. Então, para mim, fico muito. Esse momento tem um convite muito especial. Logo no começo, eu escutei de uma pessoa bem próxima, falou assim, porque ela estava muito desesperada com essa pandemia. Eu falei, mas a gente está tendo uma oportunidade única, enquanto humanidade, de fazer um movimento, da gente se conectar com o que realmente é verdadeiro dentro da gente. E vejo que é esse o caminho que a gente precisa fazer, é voltar para o que é o nosso cerne, para aquilo que é mais essência dentro de nós. E foi em função disso também que o De Volta ao Lar surgiu. Surgiu por esse desejo, essa intenção minha de fazer algo por alguém, né? De falar assim, gente, tá difícil, mas como é que a gente olha para isso? Porque sozinha é muito difícil, Karina. Você sabe disso. Muito. E a gente entra numa dinâmica, me arrepia até porque é muito sofrido, porque a gente já tá no sofrimento. Aí você olha do lado, e aí às vezes quem tá do seu lado, às vezes também tá nessa pegada, e aí como é que a gente vai? Então, assim, vejo um ponto muito crucial mesmo, esse momento da gente poder pedir ajuda, né? De se receber ajuda, de ser ajudado, de reconhecer que tá tudo bem, mas quando a gente tem ajuda, fica mais leve. Então, acho que assim, tem uma coisa da leveza. Até a gente, né, falando hoje, tinha aquela música do Peso do Meu Coração, que acho que é ficar leve, porque o caminho do coração é o caminho que a gente vai trilhar na existência, é o que a gente vai fazer aqui nessa vida. E se a gente olhar com mais pedras e colocar mais pedras, vai ficar muito mais difícil, né? Porque as pedras, elas existem para todo mundo, senão a gente seria iluminado, a gente não precisaria reencarnar nunca mais, enfim, né? Mas o ponto é, a gente tá aqui porque a gente precisa resgatar um monte de coisa, né? Então, assim, eu acho que uma coisa da gente, sabe, se apoiar, é um momento que eu acho que tem o sofrimento, ele existe e todo mundo sofre, né? Não tem ninguém que não sofra. Mas como é que a gente pode olhar para esse sofrimento? Como é que a gente pode, assim, eu vejo um ponto da gente olhar com carinho mesmo, que é, né, o sofrimento ele existe. E o que a gente faz com ele? É a gente poder pedir ajuda, é a gente poder
procurar uma terapia, é poder procurar uma linha que faça sentido com a gente. E às vezes pode encontrar, né, na microfisioterapia, sei lá, qualquer outra linha que olhe para o ser humano como um inteiro. E poder cuidar disso, né? Se resgatar na natureza, poder se conectar com a natureza tem tanto dessa coisa da gente se reconectar, se reestabelecer, né? Se centrar na gente, porque a gente se funde, né, com a natureza. Então eu vejo que assim tem muitos recursos para a gente fazer, mas até a gente despertar que a gente está em sofrimento, às vezes acaba acontecendo uma coisa muito difícil para a gente se ligar disso, né? É uma grande oportunidade mesmo de olhar para o lado e para o outro, né? Eu não sei quem que é a pessoa, é alguma coisa bueno, não sei o início da palavra, mas isso que você me falou me fez lembrar do que você, hoje, na hora que você passou para mim, compartilhou a música, eu me emocionei muito, porque você sabe mais que ninguém, né, e como a minha família, que uma das formas que eu tenho para poder chegar no meu coração e me recarregar é com o mar. E quando o meu coração tá pesado, né, tá bom, Flávia, agora eu vi que é você. Quando o meu coração tá pesado, eu não tô sentindo ele, né, e isso acontece muitas vezes, porque eu trabalho também com consultório e com empresas, como você disse, também traz, a gente acaba acumulando muitas no nosso próprio corpo, né? Muitas emoções, muitas histórias sendo ressignificadas a todo momento. Né? E às vezes a gente precisa achar um lugar que a gente possa fazer esse exercício de poder se reconectar, né? Com o mar, com uma represa, com uma paisagem. Eu adoro ver o sol brilhar na água, é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida. Então, cada um acha, é simples, né? Hoje eu fiz um story, falei assim, nossa, vou fazer. Eu sempre fico fazendo lá do Rancho da Paty, porque lá me inspira, porque é muito lindo, porque é belo, né? E aí eu falei assim, por que não? Eu posso olhar pela uma rede de um apartamento e encontrar a minha praça na frente, onde ela é linda, onde os pássaros me acordam todas as noites. Me acordam todas as noites, é porque é de madrugada, 5:30 da manhã que eles começam a cantar, né? E que eles também dão tchau, né, à tarde. Então, isso é uma delícia poder também contemplar, né? Então, eu tenho uma perguntinha ali, depois a gente responde dele, tá, Jame? Só queria mesmo, com essa... Tem um exercício muito simples que a gente pode fazer também, quando a gente sentir que a gente está muito no racional, no mental, principalmente quando a gente está muito na questão da empresa. É a gente poder fazer um pequeno círculo, né, na nuca. E depois vocês experimentem, porque a nuca, ela é uma ponte que liga o nosso racional, que é o ecto, ao nosso emocional. E que dessa forma, quando a gente está com a nuca presa, é porque a gente está bloqueando a emoção. E é muito simples, a gente pode colocar os pés no chão, sentir os pés mesmo enraizados no hoje, né? E poder sentir o nosso corpo. E vai fazendo leves voltinhas, é um pequeno exercício corporal onde a gente pode dar conta do tanto que a gente está bloqueado ou não. E aí tem um pequeno exercício que a gente pode olhar para o nosso lado, como eu fiz hoje, e poder ver a beleza nas coisas ao nosso redor. Numa planta, numa flor que brota no nosso jardim depois de um ano, porque foi dada com muito amor. Então, é assim que a beleza da vida acontece. Que a gente pode sentir alegria e deixar que o coração aqueça com as coisas que a gente tem ao redor. E quando a gente está perto do nosso coração, a gente está mais perto das relações. E quando a gente se distancia desse coração, respondendo até um pouco, depois você pode responder, Jame, falar um pouco sobre isso, né? Falando um pouco da pandemia e o individualismo e egoísmo, se a gente está longe do nosso coração, a gente também está mais no nosso
mais pensando no nosso próprio umbigo, né? Dentro do nosso egoísmo. Então, Isso mesmo. E sim, né? A gente ficou mais, né, centrado na gente, porque a gente está na nossa dor, né? A gente está na nossa dor. Hoje eu tive uma experiência de um dia que começou tudo atropelado, uma confusão, que você fala, Jesus, era tudo que não precisava. Mas é assim que é, né? Já que você vai falar do caminho do coração, eu vou te dar a experiência viva, né? Porque a gente aprende como, né? A nossa aprendizagem é vivenciando, né? 90%, se não me engano. Então lá, veio a experiência. E eu me dei conta de que eu não tava, que tava tudo zoado, porque eu tava numa coisa que aconteceu domingo, tava remoendo um negócio e eu não tava ali. E aí a casa caindo, aquela confusão estabelecida. E isso acontece com todo mundo, porque é nosso e tá tudo bem. Por muito tempo eu me culpei muito, fiquei muito numa culpa de, ai meu Deus, por que que eu fiz isso? Né? E se a gente erra, por que que a gente erra? Mas pra mim virou um mantra, tá tudo bem, porque é tudo que eu dava conta. Só que agora, tendo consciência, eu posso mudar a partir de agora. O que foi, foi. Deu tudo certo. O que foi? Mas a gente pode mudar. Então, assim, sim, a gente ficou mais, né, mais centrado na gente. Por quê? Porque a gente está preso na nossa dor. Às vezes a gente não sabe nem como falar, não sabe como expressar, a gente não aprendeu isso às vezes. Nunca teve espaço dentro das nossas relações para fazer isso. Então fica muito. A gente vai tendo que experimentar. E, por outro lado, vem uma série de convites para a gente poder se experimentar com outras possibilidades. Vem gente convidando a gente todo instante para fazer isso. A gente se desentende, mas para mim ficou uma coisa, né, Karina, que a gente viveu, acho que assim, quando faz sentido uma relação, quando faz sentido aquela pessoa, aquela história, a gente briga porque faz sentido. E se a gente desiste porque aquilo não faz mais sentido. Então, tudo que vale a pena, e é o nosso coração falando, porque o nosso coração é a nossa criança falando. Né? A nossa criança que é alegre. E às vezes a gente vai se fechando tanto por questões de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta. Né, foi tolhido tanto, não pode fazer isso, não pode aquilo. E tudo que se expressa nunca pôde expressar, que a gente vai ficando cinza, né? Fisicamente, a gente vai perdendo né, toda a vitalidade. E hoje eu estava, né, a gente se conectando com essa questão do tema, do que a gente ia falar, e eu fui tomar banho e comecei a tomar banho e fiquei quieta, e aí eu escutava o barulho do coração bater, e é isso. Ele bate forte e fraco, né? E a gente tem que transitar com isso, né? Tem hora que a gente vai para força e para delicadeza. E isso é a vida. A vida é assim, tem altos e baixos. Como é que o coração bate acima para baixo? E a gente também é impermanência, sobe e desce, um dia tá bom, outro dia tá ruim. Mas o ponto é, cada dia que a gente vai se trabalhando, se conhecendo, a gente vai saindo mais rápido desse buraco, né? A nossa curva vai subindo mais rápido. Então, para mim, o caminho do coração fica uma coisa, ele não é linear, porque linear é uma coisa que não tem vida. Mas como é que a gente pode voltar toda hora? Porque quando a gente sai, tem convite o tempo todo para a gente voltar. Só que a gente pode identificar aquilo como, né, como uma bronca, pode ir para um lado nosso que também está ali preso naquela dor, ou a gente pode olhar com uma possibilidade. Tenho aprendido muito sobre essa oportunidade que a gente pode ter. Né? Se acontece algo, porque a gente tem a oportunidade de trabalhar. Claro que não é simples, não é gostosinho, não é macio. Só que quando a gente chega, a gente tem um conforto. Né? Quando a gente chega mais perto do coração, ou chega no coração, a gente se abastece, a gente se acalma. Então eu vejo que tem uma coisa de quando a gente está em desequilíbrio, a gente está impaciente, a gente está surtando, a gente está no ápice, está na polaridade do extremo. E quando a gente está no coração, a gente está em paz. A gente está sereno. Por quê? Porque a gente está com a gente. E como é que eu vou estar com o outro? Só vou estar com o outro quando eu estou comigo. Então, assim, o egoísmo... A gente também tem mania na nossa sociedade de falar que tudo é egoísta, né? Que a gente, quando a gente pensa na gente, é ser egoísta.
Mas como é que eu vou dar para o outro uma coisa que eu não tenho? Primeiro eu preciso criar recursos. A gente às vezes aprendeu na nossa história que a gente não aprendeu algumas coisas na nossa história. Do afeto, do carinho, pode ser que a gente não tenha aprendido. Então a gente não sabe dar, porque não tem aquilo dentro da gente. É como se despertasse, aprendesse. Então a gente renasce o tempo todo também. Eu acho que tem um renascimento nosso, à medida que a gente vai curando as feridas, curando essas passagens do nosso coração, né? Eu vejo como portais, né? Os portais que vão, a gente vai abrindo os portais, e cada portal que a gente passa é um caminho que se abre. E a gente pode sempre escolher, porque a gente já tem mais recursos para aquele outro lugar que a gente vai passar. E às vezes é mais apertadinho esse portal. Né? Isso que você falou me emociona muito, porque não é linear mesmo. E, inclusive, são curvas e mais curvas. Às vezes são cotovelos que faz a gente, às vezes, achar que vai cair num abismo. Né? E aí a paisagem, que era uma paisagem muito especial, faz a gente se assustar, né? E lembrar que da onde a gente veio. E é uma grande oportunidade para que a gente lembre que dentro da gente todos nós somos crianças, né? Todos nós temos um coração de criança, e que se a gente acessar essa força primitiva, essa força que todos nós temos, essa força amorosa, a gente consegue poder, né, reconectar com quem a gente ama, como foi a nossa história, né? A gente tem uma história assim de lindas paisagens, mas temos de abismos gigantes, né? E que só foi possível a gente poder se reconectar pela sintonia de presença, e a sintonia de presença de coração. Porque quando a gente se reconstitui, se a gente se coloca para realmente falar assim, estou com o meu coração partido. Porque o coração partido, as pessoas, eu sinto dor, eu tenho dor no meu músculo do coração, né? É corporal, não é somente uma fala. Dói o peito, abre o peito quem sofre de amor. E não é só de amor por um homem, por uma mulher, é por uma amizade, é por uma causa, é por um pai, por uma mãe, por uma situação. A gente dói, a gente corta, né? O músculo do coração é a coisa mais linda do mundo, é a gente pensar no nosso coração, que ele tem sangue, é vital, ele bombeia, ele dá vida para o nosso corpo todo. É ele que nutre. Então, se a gente pode ter essa sintonia de presença, né, essa cor viva que nós duas estamos vestidas, né, isso significa o amor, é a luta, é não desistir do que acredita, né, se a paisagem deu uma desmoronada, a gente tenta buscar ela novamente, trazer ela. E às vezes é uma pessoa na relação, às vezes o outro está na criança, porque como o nosso coração está na criança, nós também temos feridas na nossa criança ferida, né? E aí faz com que a gente também se afaste do outro por conta disso. Então, em um determinado momento, eu falo que os ataques cardíacos, né, de coração mesmo, eles são onde salva, porque traz a possibilidade da gente voltar a escutar o nosso coração novamente, pulsar. A gente pode até precisar de um stent, né? Quase morri mesmo do meu coração quando meu pai teve um ataque do coração, mas ele ressurgiu, ele renasceu, né? Ele tem hoje um coração novo. Ele ficou muito melhor em muitas coisas. Então, essa também é a oportunidade, quando a gente passa por uma situação muito difícil, que pode chegar inclusive a uma questão física, a um ataque cardíaco, a gente poder se lembrar que a gente tem um caminho para voltar para essa criança, e essa criança fazer com que a gente se mova para a energia amorosa, né? Que foi o caso de uma questão de uma amizade, porque se existe amor, se existe força, se existe a luz, existe a possibilidade de a gente voltar, né? E fazendo uma ponte, né? Tem pessoas perguntando o que é esse de volta ao lar, como voltar ao coração, né? Talvez brotou de um processo terapêutico. Acho que é legal se contar pra gente, né? Eu já sei, mas tem gente querendo saber do que é esse volta ao lar, como que chega nesse coração, né?
por que precisa chegar nesse coração? Tem uma coisa, eu tenho acompanhado, né? Trabalhei muitos anos com recrutamento de executivos e tinha uma coisa, né? Falando dessa coisa do mundo corporativo, que tem chegado cada dia mais, né? Para atender em coaching, questões sobre transição de carreira, repensar o que eu estou fazendo nessa vida e nunca chega, né? Assim, eu quero mudar de empresa, não, eu quero mudar, não quero mais fazer isso na minha vida. E geralmente, quando eu não quero fazer isso mais na minha vida, eu não quero mais o meu casamento. Eu não sei quem que eu sou. Eu me perdi nessa história. Chegam casos assim para mim. E aí, com isso, e aí mexe muito porque fala, bom, então não é só isso. E obviamente, né, vem buscando e trabalhando muito essa questão também, trabalhar nessa coisa do sistema, né, ser uma coisa sistêmica, porque a gente não é só no trabalho, só em casa, a gente é agente em todo lugar e não existe essa coisa de deixa os problemas para fora do trabalho, né? Tipo, não sei quem que foi a besta que fez isso, mas ok, né? Que bom que a gente tem a oportunidade de mudar. Sim. E então, assim, hoje isso acontece. Então, acontece muito em carreira, tem acontecido muito, as pessoas estão repensando a vida. E quando a gente repensa a vida, a gente repensa todas as esferas da nossa vida, porque tem mais coisa que não está indo bem. E o Volta ao Lar, acho que ele vem nascendo ao longo do tempo. Foi um projeto que foi muito mais. Eu precisava fazer alguma coisa nessa quarentena, precisava fazer algo para ajudar as pessoas e fiquei tentando fazer coisa. Até que eu falei: quer saber? Não vou fazer nada. Não vou fazer nada, porque não sei o que eu vou fazer. Desisti. Mas é que, né, a gente desiste, mas a gente não desiste, né? A gente desiste, mas só para, acho que para assentar que as coisas e confiar, eu acho que entregar no plano divino que as coisas vão acontecer e as coisas acontecem. E aí me veio muito uma coisa de fazer, eu já fiz alguns trabalhos, né, por WhatsApp, para trabalhar questões de uma forma muito sutil, até porque a gente está falando de questões muito profundas. Então, de volta ao lar foi com a intenção da gente voltar mais para a gente. Por mais que o sofrimento esteja muito grande. Mas o que eu posso fazer por mim hoje? É como se todo dia a gente colocasse uma moedinha no nosso bem-estar. É que a gente pudesse depositar no nosso porquinho, que eu posso me sentir bem hoje. Mas está difícil, mas eu posso encontrar um momento de paz dentro de mim. E isso não é de nenhuma forma camuflar a dor. Porque eu acho que chega muito essa coisa, né, que a gente está vivendo só de coisas boas. Não, mas se a gente também vibrar só no que é ruim, a gente vai se afundar. Eu ouvi muitas pessoas falando que não estão mais ligando a televisão para assistir jornal. Porque que bênção, porque a gente atrai muito, fica muito machucado com o que vem de fora. Porque a gente não consegue filtrar às vezes. Então, de volta lá, nasceu para poder apoiar essas pessoas. Então, primeiro nasceu um grupo grande, e aí uma abençoada da Andréia, que está aqui, falou: Jami, por que você não faz grupos menores? E aí começou a trabalhar questões muito profundas de cada um. Porque a intenção é que a gente possa trabalhar olhares, reflexões. E claro, Karina, você é uma grande inspiração para mim, porque se a gente não trabalha corpo, a gente não está trabalhando a gente. Né? O nosso corpo é o nosso inconsciente, então se a gente não vai trabalhar corpo, a gente... E hoje a gente tem uma coisa muito do intelectual, fica muito na cabeça. E acho que a intenção de Volta Lá é fazer essa ponte mesmo. É a gente poder conectar com cabeça, com coração, com corpo e ficar inteiro para a vida. Se a gente vai fazer um movimento de mudança, seja ele qual for, que a gente esteja mais presente dentro da gente. E que hoje possa ser bom. Se amanhã não foi, tudo bem. Se ontem não foi, tudo bem. Mas hoje pode. Eu posso ter um momento, um minuto para cuidar de mim, que a gente se perdeu em tudo isso. Então, acho que o De Volta ao Lar vem com essa intenção de poder apoiar um pouco as pessoas para poder fazer isso. De uma forma muito... Eu tenho aprendido, acho que uma das falas que mais me tocou é que a gente precisa ser gentil e generoso com a gente. E muito pouco a gente faz isso, né? Até me emociona, porque a gente não aprende isso, né? A gente aprende muito a se culpar, né? A gente vai se machucando e a gente não quer machucar o outro, mas a gente se machuca muito. Então é um ponto da gente poder gentilmente começar a voltar para casa.
É porque a gente vai voltando aos poucos. E não precisa chegar correndo, porque se chegar correndo a gente não vai ver o caminho. E o caminho é lindo, porque a transformação acontece no caminho. Ela não acontece na chegada. Então, é muito desse lugar, assim, de trabalhar esse movimento. E não importa o tamanho do passo, importa que você deu o primeiro passo. Então, a força de caminhar. E hoje, para mim, fica muito claro que grupo é uma coisa muito forte e muito profunda. Porque a transformação acontece. Aí o outro se transforma e a gente se conecta. A gente também se transforma. Porque a gente está no mesmo campo. A dor tua é a minha dor. Pode ser que não seja o mesmo assunto, mas eu sinto uma dor que você também sente. Porque a gente é humano, né? A gente tá aqui todo junto para isso. Então eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? E é lindo, né, Jami? Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo. É algo muito leve e que cada um faz a hora que quer, se quer ou se não quer. Muitas vezes a meditação eu fazia deitada, porque eu não queria fazer sentada. Eu fazia o exercício corporal 3 dias depois, que era proposto, mas é o tempo de cada um e é o respeito de cada um, que é essa caminhada pra gente. Até porque tem momentos que a gente não... É insuportável a gente olhar para dentro. É insuportável a gente entrar em contato com todas as nossas emoções. E por isso que é tão importante a gente ter essas resistências, essas proteções, esses encoraçamentos, porque a gente se protege. Porque imagina se a gente pudesse ser o tempo todo aberto. Isso ficaria muito vulnerável. Então, essa leveza e essa permissão que você dá com leveza para esse trabalho é o que faz a gente se conectar. E num momento como nós estamos vivendo, e por mais que algumas coisas já voltaram a funcionar, de alguma forma não vai voltar como era antes. E o A nosso gente não maior é mais o mesmo, né? não, e a nossa maior morada é dentro da gente. Então, é um grande momento para que a gente possa ter vivo o autoconhecimento e ter diante do que cada um pode olhar. Se é difícil olhar, não olha agora. Coloca de ladinho, pega com amor, põe faz carinho. Né? Então, acho que esse é o grande respeito com o nosso corpo emocional, né, com o nosso corpo físico e com o nosso corpo espiritual, que de alguma forma você aborda, né, esses três campos, né, para tudo, para a gente poder olhar com muito, como disse aí o Sandro, autogentileza, autocuidado, autoamor, né, ter compaixão, né, a gente poder... e isso são coisas do coração, né, compaixão, autogentileza, para a gente, inclusive, abrir o nosso cardíaco para a intuição, né? Para a gente poder ser tocada de ressonância, né? E falta um pouco ainda para terminar, mas eu queria convidar a gente, todos nós, falta uns 15 minutinhos, não, faltam 10 minutos, passa rápido, né? E eu queria convidar, isso não estava no script para a convidada, porque também é um presente para ela, tá? Eu vou colocar uma música agora, e essa música tem uma importância muito grande na minha vida. Eu vou deixar começando a tocar para chegar na parte. Essa música chama Basta Abrir Seu Coração. É de um filme do Tigrão, e onde ele sai para poder encontrar a própria verdade. E ele vai por muitos caminhos. E por um momento, os amigos acham que ele não quer mais a amizade. E ele sofre. E todos sofrem. E o que salva é o coração. Então eu convido todo mundo a fechar os olhos e escutar essa música. É um presente para a Jamile, mas é para todos nós. Que esteja onde estiver, tudo vai ser como é. Basta ouvir ser.
as lembranças vão surgir. É só você buscar abraços e sorrisos que ninguém pode apagar. Vão relembrar histórias que você já se esqueceu. Ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Se não existe a Deus, se você sentir a solidão na escuridão, pense em quem te faz feliz. A amizade tem um querer bem. Esteja onde estiver, tudo vai ser como é. Basta ouvir só o coração, mais nada. Há um lugar em você onde está a alegria de viver. Preste atenção no que essa voz lhe diz. O seu coração. Ninguém se perde no coração. E se a solidão vier, gente, se a tristeza vier, se o medo vier, se a falta de fé vier, lembra do coração. Lembra da amizade. Lembra de alguém que te faz feliz. E que já te fez feliz um dia. Porque se existe a força amorosa, essa força tá aí. É só ouvir o coração. Essa canção, ela faz parte da minha vida, porque eu acredito que depois eu coloco para vocês ouvirem essa música. Se a gente pode ter alguém pertinho da gente, dentro do coração, independente de onde a gente esteja, a gente tá com a força maior, que é a alegria de viver. Só basta abrir o coração. Eu acho que esse é o caminho. É quando a gente conecta com alguém que é um talismã pra gente. E às vezes esse talismã não tá dentro de casa. Não tá no núcleo da família. Ele pode ser alguém que a gente descobriu ao longo da vida. E essa música fala de uma amizade muito maior, que é uma amizade com a gente. E que se a gente tiver algum momento de solidão, a gente só precisa olhar para baixo e se conectar com o coração. Então essa é um grande convite, era uma surpresa para minha grande amiga e para todos nós, né? Porque o grande intuito dessas lives é que a gente possa tocar o coração, né? Se não toca o coração, para mim não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum me preparar, não faz sentido nenhum estudar, não faz sentido nenhum, às vezes, eu ter dor de cabeça, de cansaço. Tem que tocar o coração, tem que poder ter emoção, tem que chorar, Suzy. Eu adoro quando chora, né? É assim que eu funciono. Então, é um presente para todos nós e especial para você, minha amiga. Que a gente possa sempre se lembrar de poder, que o nosso coração está muito mais perto do que a gente imagina, né? Eu fico muito, muito tocada. E para mim, eu vim com essa fala de que a gente não tá sozinho. Nunca. Nunca a gente esteve sozinho. E eu acho que você falou uma coisa que. E não vai estar nos lugares que a gente tem mais costume de olhar. E tá tudo bem. Importante que sempre tem alguém. Sempre vai ter alguém. Então, assim, e aparecem pessoas que você nem imagina, gente que você acha que você nem conhece, mas que em algum momento da vida você tocou a pessoa e a pessoa é eternamente grata, ou a pessoa gosta de você porque você existe. Então a gente nunca tá sozinho. Nunca mesmo. E quando a gente vai acreditando nisso, cada vez mais os seres iluminados vão aparecendo na nossa frente. Porque a gente não perde a esperança na vida. É porque a gente está conectado com a esperança. E a esperança está dentro do nosso coração. Né? Porque a criança nunca perde a esperança. Né? Então, acho que é um pouco disso que a gente precisa fazer. Olhar para
para essa criança, para esse coração. E às vezes é um coração verde, como a gente já falou, às vezes um coração maduro, mas é o processo nosso. E que a gente possa sempre se lembrar que nunca a gente vai estar sozinho. Nunca mesmo. Hoje, para mim, assim, é muito claro isso, mas para ficar claro hoje, eu precisei trilhar muitos caminhos escuros para poder reconhecer. E aí vem umas vozinhas que a gente nem imagina, convidando a gente para acreditar. E a hora que a gente aceita, eu acho que tem que ter uma permissão interna nossa. Aceitar que é possível olhar para o coração e cuidar dele com amor, com cuidado. E que às vezes a gente vai se machucar e faz parte. O ponto é como é que a gente pode cuidar dele, para que sempre ele possa pulsar e possa ser essa, né, essa força que nos dá a vida. Não tem jeito. É muito isso. Não tem como fugir, né, Jane? A força da vida existe, tá aí, tá disponível, é gratuita. Basta a gente respirar. A gente respira, a gente se conecta com o coração. Se a gente acha que não está conectado com o coração, é a gente respirar. Respirar, porque por um instante a gente se conecta, né, Karina? Uhum. E às vezes, e esse é um grande intuito do nosso encontro, né, e dos encontros que eu tenho preparado com muito amor, é porque nem sempre, às vezes a gente se toca por uma fala, às vezes a gente se toca por uma canção. E assim a gente pode integrar as nossas emoções. Então, todas as músicas, todas as vivências de conexão que eu preparo é para poder tocar o coração. Vai acabar, faltam 2 minutos. Eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, por você ter mostrado para a gente de uma forma leve, voltar para o coração, de uma forma gentil e com tanta presença. Né? E te agradecer mais uma vez pela sua presença na minha vida, que você faz parte desse caminho do meu coração, e do meu coração tá um pouco mais vermelhinho, não tão verdinho. Eu agradeço porque é o caminho. Eu acho que a gente acreditar que é o caminho. E eu fico muito honrada e muito grata. Vim aprendendo a ser leve. A vida não me ensinou a ser leve, mas a gente pode sempre aprender. Sempre. Então, mesma coisa é o caminho do coração. A gente sempre pode pegar o caminho. A gente pode pegar um atalho, mas poder voltar para o caminho. Então, isso faz parte da vida. Faz parte da nossa existência mesmo. Então, eu fico muito grata. Gente, muito obrigada pela presença, Olha, com muita alegria. por vocês terem se deixado tocar o coração, por mais uma noite estar aqui com a gente, né? Semana que vem tem também uma pessoa também muito especial para estar conosco. E assim a gente vai seguindo rumo ao nosso coração, dentro de tudo que a gente vive, um pouquinho de amor, né? Um pouquinho de coração aí nas nossas noites, né? Desse novo momento que a gente está vivendo, se reinventando. Gratidão, gente. Um beijo grande. Beijo, amor. Muito grata a todos. Coração Beijo. para todo mundo. Vamos pro coração, gente.